O que deve ser mais prestado atenção em relação a esses pessoal, esses ambientalistas, esses pessoal, os climatologistas, os canalhas, os verdadeiros climatologistas, não fazem essas bobagens. Manel, só tem uma ideia, na década de 50, os cientistas, entre aspas, dizia que até os anos 70 esfriaria 5 graus e até os anos 2000 esfriaria 11 graus. Então nós estamos entrando numa mini era do gelo naquela época. Aí, devido a algumas conveniências, a partir da década de 70, deu uma virada na chave. A partir de 75, 76, deu uma virada na chave. Aí agora começou a falar que ia aquecer. E as previsões desse pessoal, todas, só dá errado. O príncipe Charles, que agora é o rei Charles, nos anos 90, ele fez uma previsão que em 96 meses, praticamente aconteceu uma catástrofe. Na metade da população mundial ia morrer por causa das inundações, do derretimento da calota polar. A calota polar tem aumentado nos ciclos de inverno. Mas vamos lá, o capitão James Cook, em 1770, ele fez umas marcas nas rochas lá para marcar o nível do oceano, das marés. Passados-se 255 anos, você sabe quantos centímetros subiu o mar nessa região lá, mano? Nada, zero, tá no mesmo lugarzinho lá. Ele já era um curioso a respeito dos níveis do oceano e ele resolveu fazer essas marcas e tanto é que lá essas marcas hoje é patrimônio da humanidade lá, na Austrália. Então ela fica na região, como eu disse aqui, de Nova Gales, fica no sul da Austrália, e as marcas lá na rocha do capitão James Cook estão nos mesmos locais. O oceano está batendo no mesmo cantinho depois de 255 anos. E o príncipe Charles dizia que os oceanos iam subir 7 metros. 7 metros, rapaz. Diziam que ia inundar e a costa brasileira... Aonde é que ele recebeu essas informações? Manel, esse pessoal adora chutar, esse pessoal chuta e fica assustando. Aí tem um estudo mais recente, Manel, um estudo mais recente de 2010, é o seguinte, que tem crianças que já estão apavoradas, que elas estão se sentindo culpadas pelo esse dito aquecimento global. O que nós temos são ondas de calor, que de fato estão tendo as ondas de calor aí, que estão afetando inclusive aí maracujá, tomate, melancia, etc. Isso aí faz parte, sempre existiu essas ondas de calor. Tem registro de onda de calor no século XIII, no século XIV, no século X tem ondas de... Então isso aí, esses ciclos solares sempre aconteceu e sempre irão acontecer. Amanhã ou depois a gente entra num ciclo de ondas frias, aí a pessoa falar que o mundo vai congelar. Você lembra lá o pessoal falar que São Paulo era a terra da garoa? Justamente porque na década de 50, até ali década de 70, até o início dos anos 80 ainda tinha ali aquelas garoas. Mas aí se iniciou um novo ciclo. O pessoal dizia que até o ano de 2011, até o ano de 2000, ia subir diminuir 11 graus, ou seja, estava esfriando. De uma hora para outra, a partir de 75, 76 ali, aí começa a vir os primeiros cientistas. Eu não vou citar o nome deles aqui não, que são muitos. Uns 5 ou 6 cientistas começam a citar, começam a falar, mostrar estudo não sei de onde, que o mundo ia começar a aquecer. Porque é conveniente, isso dá dinheiro, gente. Esse negócio de aquecimento global, isso é uma bobagem. Estão tendo recorde de temperaturas altas, mas também estão tendo recorde de temperatura fria. No inverno, o Canadá tem batido recorde de temperatura fria. Então, é um ciclo natural do Sol. Isso é ciclo solar. Pesquisem aí, professor Molion e o professor Ricardo Felício e o professor Molion. Inclusive o professor Molion foi professor de um professor meu, o professor Carlos Elise, ele é professor de climatologia agrícola, foi meu professor, excelente professor, entendeu? Porque para você se considerar um clima, leve em consideração os dados meteorológicos de 30 anos. Então, por exemplo, de 1994 até 2005, é esses dados que são levados em consideração para fazer média. Em relação a uma série de coisas. Aí quando você vai para 2026, aí você considera 95 e assim sucessivamente. Você tira o último ano e acrescenta um ano da frente. Então se você pegar a média de 30 em 30 anos, você vai perceber que as alterações foram insignificantes. Teve uma pequena alteração, como eu disse, ao longo dos últimos 30 anos, de 5% nas precipitações, nas chuvas. Teve um ganho de chuva aí em média de 5%. Mas devo salientar que as distribuições das chuvas não são regulares. Isso é um fato. Choveu em janeiro o equivalente ao ano todo. Sim, mas quando foi? Vocês citam lá, né? Choveu de 3 dias o equivalente a 30 dias. Quando foi que a chuva de um determinado mês caiu durante os 30 dias? Gente, chuva não é irrigação não, gente, que todo dia cai ali 7 milímetros. Não.
Sempre vai acontecer isso aí. Desde quando o mundo é mundo, vai ter época, vai ter chuva de 100 milímetros, chuva de 10 milímetros. Isso sempre foi assim. Aí a mídia entra para dar choque nas pessoas. Choveu em 3 dias, o equivalente a um mês. Sim, mas quando foi que choveu naquele mês ali específico? Não. Quando foi que naquele mês ali específico, aquela chuva, aqueles 300 milímetros previstos, choveu em 30 dias, 10 milímetros por dia, ficou 10 dias ali chovendo sem parar? Não existe, gente. Sempre vai ter chuva forte, chuva fraca, sempre vai existir isso. Mas tem que ter um registro no céu. Não existe. Aí eles assustam pra plateia. Tu viu? Ó, choveu em 3 dias, o equivalente a 30 dias. Sim, meu filho, mas quando foi que aquela chuva caiu em 30 dias? Me mostra aí um dado meteorológico que no mês de março choveu durante 30 dias sem parar, 5 milímetros por dia, 150 milímetros.